Quem vai detalhar o dado de junho é o economista do ASA, Leonardo Costa. Uma ótima tarde, Leonardo. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Temos uma inflação em desaceleração, mas aí, claro, essa nossa conversa vai ser muito impactada por o que pode vir aí, o que vem a partir de agora, já que Donald Trump começou uma disputa tarifária com o Brasil e a gente não sabe se a gente vai comprar essa briga ou não. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Destaques deste IPCA de junho, meu caro. Apesar de um pouquinho acima da mediana das expectativas, este IPCA traz notícias positivas para uma análise mais qualitativa da inflação brasileira? Bom, então vamos lá. De fato, a gente viu essa desaceleração, né, na margem. Eu acho que o que chama a atenção é a desaceleração dos serviços, né? Esse é um grupo bastante relevante para a decisão de política monetária, né? E ele explica bastante também as expectativas futuras, que estão bastante desancoradas aqui para os próximos anos, segundo o registro do relatório Focus. E nesse grupo a gente viu uma desaceleração um pouco maior, né. A gente vem de uma taxa muito elevada desse grupo, lá próximo de 8%, o que é muito pouco compatível com uma meta de 3, e a gente viu essa desaceleração, aparecendo agora no dado de junho, que junta aí com o dado de maio, que também foram um pouco mais fracos, né. Aí, dá para a gente dizer, de fato domamos a inflação e a gente está em direção à meta? Ainda é um pouco cedo para dizer isso, mas eu acho que a gente, já pode celebrar sim uma inflação de serviços um pouco mais fraca, e é como você disse, né, um dado qualitativo um pouco melhor aí, nesse dado de junho. Porque a gente não vê uma difusão tão baixa também. 54% dá para dizer que é uma difusão baixa, mas há 11 meses que não atingia estes patamares, é o menor resultado em 11 meses. De fato, né, e mesmo quando a gente pensa em outros grupos dentro da inflação, os bens industrializados, e aí também a gente não vai saber o que vai acontecer daqui adiante depois desse início de guerra comercial, mas eles também desaceleraram, né, e aí eu acho que muito associado a um movimento do câmbio. A gente no ano passado, o dólar chegou a ultrapassar os 6%, né, em dezembro do ano passado, e ele voltou de lá para cá, né. Eu acho que isso ajudou essa inflação de bens industrializadas a ficar um pouco mais fraca também, né. Então é um retrato nessa inflação de junho um pouco melhor para a inflação sim, de fato, né. Longe da gente conseguir entregar a meta, tanto que o Banco Central vai ter que escrever uma carta, né, justificando os motivos para a gente ter tido esse estouro de meta e prometendo, né, ou indicando um caminho para conseguir, chegar nessa meta em 3% em um espaço crível, né. Mas de fato foi um dado um pouco melhor mesmo. Feito. Quando a gente olha para a alimentação, para alimentos em si, no ano passado nós tivemos uma pressão muito grande para alimentos, até no começo deste ano também muita pressão. O que a gente está vendo agora são questões sazonais, normalmente temos menor pressão para alimentos mesmo nessa faixa intermediária do ano, ou temos já alguns sinais positivos para a desaceleração desta porção da inflação. E por que eu pergunto isso? Porque a gente está entrando no segundo semestre e aí a gente vai ficar animado porque os alimentos estão caindo de preço, talvez uma sazonalidade faça eles subirem de novo no finalzinho do ano. Olha, aí eu acho que a gente não tem tanto assim para comemorar, né. De fato, a gente teve uma redução no preço das commodities, nos últimos meses, né, especialmente quando a gente, faz essa conta em dólar, né, então eu acho que é mais efeito da ajuda do dólar do que de fato de uma queda, disseminada de commodities, e tem também a questão sazonal, né. Então eu acho que o risco cambial ainda é algo, muito preocupante para a questão de alimentos. De fato colaborou na inflação de junho, a gente colheu uma deflação, né, mas olhando para os próximos meses, a gente não consegue ficar tão otimista assim, nessa questão de alimentos. Talvez frustrando essas projeções um pouquinho mais otimistas, eu conversei com alguns economistas que depois do último dado do IPCA 15 me disseram que era possível que tenhamos, que nós possamos ter no final do ano uma inflação abaixo de 5. Pode ser que essas projeções mais otimistas sejam frustradas por um dólar um pouco menos comportado. Agora já bateu nos 5,60 de novo nessas últimas horas. Eu acho que esse é o risco principal, né, desde do anúncio das tarifas ontem, eu acho que esse se tornou, o risco principal. A gente vinha de uma valorização do real, né, em relação ao dólar, eu acho que é muito porque o dólar estava num movimento de perda de valor globalmente, né, mas aí quando a gente entra num conflito direto com os Estados Unidos, a gente vê essa desvalorização aparecendo e é o principal risco, né, e de fato
desvalorizações fortes do câmbio têm um impacto muito grande na inflação, né. A gente viu isso no final do ano passado, a gente colheu uma inflação do primeiro trimestre alta, muito por efeito dessa desvalorização do câmbio do ano passado. A gente começou a olhar um retrato um pouco melhor em junho, né, em maio, em junho, e é o principal risco que se materializa agora nessa desvalorização do câmbio. De fato, projeções abaixo de 5% estão ficando um pouco mais difíceis agora, na inflação do IPCA desse ano. Perfeito. O que a gente pode esperar, talvez, dessas justificativas de Gabriel Galípolo na carta que será assinada e enviada hoje ao Ministério da Fazenda a partir das 6 horas da tarde? O que fez com que o Brasil ficasse fora da meta de inflação durante 6 meses consecutivos? Eu acho que um dos primeiros motivos deve ser a atividade econômica rodando acima do potencial, né. Então, de fato, a gente está vivendo um período de desemprego, nas mínimas históricas, né, então a atividade econômica está muito forte, a inflação de demanda bastante aquecida, então a justificativa por parte da atividade econômica deve ser um dos principais. Itens inerciais também num patamar muito elevado. Provavelmente deve ter alguma questão da desvalorização do câmbio do ano passado, dado que os efeitos da valorização recente ainda não apareceram por completo. E tem também choques específicos, né, como o próprio choque da cadeia de proteínas. Eu acho que esses devem ser os principais, né, atividade aquecida, e se eu puder adicionar mais um, acho que a desancoragem das expectativas também, ajuda a colaborar para uma inflação acima da meta. Perfeito. E olhando, por exemplo, sobre as ferramentas que estão sendo utilizadas para combater essa inflação, a gente tem um juro na casa dos 15%. Essa é a ferramenta principal a ser utilizada para combater este aumento dos custos no Brasil e um juro mais alto por um longo período de tempo, como promete, capaz de trazer essa inflação de volta para a meta, na tua avaliação? Olha, eu acredito que sim, é um juro bastante elevado, né, é o maior juro que a gente tem aí em décadas, e de fato ele vai com certeza, fazer o seu trabalho de esfriar, a inflação, né. A gente já vê sinais desse juro mais restritivo na atividade econômica, né, os dados do terceiro trimestre já estão indicando alguma desaceleração. Por outro lado, corre o efeito fiscal, né, que acaba sustentando um crescimento um pouco mais forte, mas a gente dá para dizer que sim, a gente deve ter, uma influência do juro passando pela atividade econômica e, por consequência, passando também, pela desaceleração da inflação. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre essa taxa de inflação projetada, a gente tem os juros batendo bastante, talvez sendo fundamental para trazer essa inflação de volta à meta. E eu queria entender um pouquinho mais sobre outras medidas que podem ser adotadas. O Banco Central fala que precisa haver uma tendência nos dados. Falava sobre atividade. Falou, eu estou vendo alguns dados mais fracos, alguns dados um pouquinho menores do que a gente esperava, mas eu preciso de tendência. A gente já está vendo tendência para a tomada de decisão de política monetária, na tua opinião, de desaquecimento da economia brasileira, com as últimas publicações que já tivemos e agora com estes dois dados desacelerando para a inflação? Olha, a gente em economia, a gente gosta de vários dados, né, 2 meses a gente acha pouco, um ano até um ano também não é tão longo. Mas dado que as decisões precisam ser tomadas existe uma dinâmica relevante, né, para a política monetária, a ser adotada, nos próximos comunicados, a gente imagina que sim, né, os últimos dados de atividade, do segundo trimestre, e aí já em abril e maio, eles estão indicando uma atividade um pouco mais fraca. O que destoa é o mercado de trabalho, né, esse continua ainda bastante aquecido. As gerações de postos de trabalho do CAGED muito fortes, população ocupada pela PNAD também muito fortes. Então, isso aí caracteriza dados um pouco mistos, né, você tem uma parte que está indicando a atividade mais fraca, uma parte ainda indicando atividade mais forte, né. Então acho que tudo isso vai na direção de um discurso de parcimônia do Banco Central, né. Ele vê os sinais, agora a gente já não sabe se estão tão incipientes assim, né, ele dizia isso, nos comunicados anteriores, que os sinais de desaceleração da atividade eram incipientes, agora com os dados de maio que estão sendo divulgados, e mesmo os dados de junho que já estão aparecendo aí, pode ser que já não seja tão mais incipiente e que de fato a gente está vendo, um pouco mais de contexto nessa desaceleração da atividade doméstica.
A gripe aviária, em sua curta duração aqui no Brasil, teve efeito sobre carne de frango? É perceptível isso na inflação observada pelo IPCA? Teve efeito, né, a gente viu uma deflação na parte de carnes, aí muito provavelmente porque a carne que acabou não conseguindo ser exportada, veio para absorção doméstica, né, e aí você aumenta a oferta, o preço acaba reduzindo. Não foi tão grande, né, mas de fato teve um impacto sim, no IPCA, desses últimos meses, né, então aí apareceu alguma coisa assim. Perfeitamente. Gostaria de, claro, agradecer imensamente a tua participação aqui conosco. Leonardo Costa, economista do ASA, sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo uma ótima quinta e um bom trabalho. Obrigado, Gabriel, obrigado a todos, até a próxima. Agradecido, até a próxima.